Voltamos aqui com a segunda parte da entrevista com o Dr. Otto. Obrigado mais uma vez por nos receber aqui, deixar seus afazeres, seus compromissos, para estar aqui recebendo a nossa equipe. Meu pai, Marcos Moretti, também jornalista, radialista, sua esposa também nos recebendo aqui, o pessoal que nos acompanha. Então a gente volta para essa segunda parte da entrevista com o ex-prefeito Dr. Otto aqui da cidade de Poções, Bahia, e também pré-candidato a prefeito para as eleições de 2020. Curta o nosso canal aí, compartilha o nosso vídeo, se inscrevam também no nosso canal para que você possa acompanhar aí as nossas transmissões que serão ao vivo dentro em breve. Como o senhor, Dr. Otto, vê o pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro? Eu vejo que, de fato, todo mundo sabe que o Brasil está vivendo um momento gravíssimo de aumento de criminalidade. Ontem mesmo nós vimos na televisão mostrando um trecho lá do Rio de Janeiro onde ninguém vai, porque está dominado pelo crime. Então, o país não pode continuar assim. É lógico que não podemos ter medidas extremas, não podemos ter medidas arbitrárias, mas é preciso que haja realmente um combate à criminalidade como forma de permitir à população, ao povo, às pessoas de bem, às pessoas de paz, que elas vivam de forma tranquila, de forma decente. Não é justo que um cidadão hoje tenha uma casa, num bairro do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Poções, em qualquer lugar, e de um momento para o outro um traficante venha e diga: saia da casa que eu quero ela. E expulsar o cidadão. Então, isso é inadmissível. É inadmissível que uma quadrilha tenha hoje o poder para proibir os correios, proibir a companhia telefônica de entrar no bairro. E a própria polícia. E a própria polícia. Isso é descabido. Então, eu entendo que um pacote de medidas para endurecer o combate à criminalidade é o resultado de um tempo onde houve muita contemporanização, onde houve muita frouxidão no combate à criminalidade. Isso, então, eu acho que é o resultado, a consequência de termos antes facilitado muito com a criminalidade. Demos muitos direitos aos criminosos e poucos direitos ao homem de bem. O que eu temo apenas é que esse combate à criminalidade possa criar sentimentos exacerbados. Por exemplo, querer punir qualquer pessoa por um pequeno crime com uma pena extremamente dura. Né? Vamos citar aqui o problema do usuário de droga. Uma coisa é a lei ser dura com aquele que trafica. E outra é a lei ser dura com um pequeno usuário, um usuário de drogas. O usuário é muito mais um doente do que um criminoso. Então ele merece não punição para ser preso, mas sim tratamento para ele se libertar do vício. Política pública, né? É política de saúde pública, política de realmente de tentar reconduzir essa pessoa para uma vida decente, uma vida normal. Então, o que a gente teme é isso, é que se saia daquele problema que se diz da balança, né? Ou ela está num extremo de facilidade, queira vir para um extremo de punição. O equilíbrio está no meio. Então, eu acho que o Brasil deve, sim, reforçar, fortalecer as leis de combate ao crime, porém, se preocupando em agir de forma prudente, de forma equilibrada, de forma sensata. E com relação ao pacote da nova Previdência, também do Paulo Guedes, se não me engano, né? Como o senhor vê isso aí? Eu não sou contra uma reforma da Previdência. Eu acho que precisa, porque realmente o Brasil, como outros países do mundo, tem sofrido uma grande mudança na sua população, principalmente no que diz respeito ao envelhecimento da população. Antes, o indivíduo se aposentava, com poucos anos estava morto, já não recebia mais nada. Hoje, é muito comum nós encontrar uma pessoa com 80, 90, até 100 anos. Então, não é possível mais aposentar pessoas tão jovens. 40 anos, 42 anos. Eu me aposentei com 53 anos. Já estou há 16 anos desfrutando de uma aposentadoria.
E eu espero ter ainda muitos anos na vida para desfrutar. Então eu quero dizer o seguinte, eu entendo que o Brasil não aguenta pagar um aposentado 30, 40 anos. Então é preciso que haja realmente reformas. Mas o que nós queremos, eu quero dizer o seguinte, eu acho que é preciso reforma, mas que ela não seja apenas para ser paga pelos pequenos. Nós precisamos de reforma para cortar privilégios. Aí sim, no momento que se cortar privilégios, todo mundo vai aceitar uma reforma da Previdência sem maior reclamação. O que ninguém quer é que um cidadão brasileiro, um trabalhador que paga 2, 3 salários, paga o INSS sobre 2 ou 3 salários mínimos, e amanhã ele se vê obrigado a receber apenas um salário, ele vai dizer, eu fui roubado. Eu paguei por 3, recebo somente um. Mas ninguém pode, quer dizer, isso não é justo. Mas ao mesmo tempo, ninguém pode aceitar que se mantenha privilégios. Pessoas se aposentando com salários extremamente altos, pessoas se aposentando em tenra idade, ainda muito jovens, pessoas se aposentando simplesmente porque exerceu um mandato de vereador, um mandato de deputado, de senador, e se aposenta com pouco tempo de contribuição. Então, uma reforma justa, todo mundo é a favor. Eu acho que todo mundo é a favor. Uma reforma que cobre as contribuições que estão sendo sonegadas pelas grandes empresas. É preciso que a lei seja dura com esse povo. Não é justo que uma grande empresa, uma empresa bilionária, esteja sonegando a contribuição do INSS e o trabalhador, e ela não sofra nenhuma punição, e o trabalhador ser punido, tendo que se aposentar com 70 ou 80 anos de idade. Então, eu acho isso. Temos que ter bom senso. É preciso reforma da Previdência? Sim. Como é preciso reforma das leis penais, das leis civis, das leis tributárias. O Brasil precisa de muitas reformas, mas tem que ser reforma em que se busque realmente justiça, em que não se mantenha privilégios, mas sim se combata todo tipo de privilégios. Combatendo os privilégios, combatendo a corrupção, vai ser possível fazer uma reforma previdenciária que não seja tão pesada nos ombros do trabalhador. Com certeza. E também mexer aí no jurídico, né? Que o jurídico também tem aí auxílio moradia, tem uma série de privilégios que precisa ter um corte drástico aí na carne, né? Na parte do legislativo e do judiciário. Porque também não vejo cabimento para um deputado ele ter tantos privilégios. Acho que ele deve ganhar bem, acho que o deputado deve ganhar bem, que ganhe 50, 60, 100 mil por mês, não sei quanto, mas que ele que tenha que arcar com todas as suas despesas, que não venha depois com um penduricário chamado auxílio paletó, passagens de graça, porque às vezes o cara ganha nem é tanto. Auxílio moradia, quando ele já tem casa, ou acho que mesmo sem ter casa, Moretti, um juiz que ganha 40, 50, 60, 70 mil, eu não sei qual é o salário deles, não tem cabimento dele precisar de auxílio moradia. Ele pode pagar. Ele pode pagar o seu aluguel de sua casa. Então, o que eu defendo é isso. Acho que todo mundo deve ganhar bem. Todos os trabalhadores, seja se aí fosse pagar auxílio gasolina, auxílio telefone para todo funcionário nosso. Nós sabemos na miséria, né? O que eu sou contra é privilégio. Acho que ganhar bem é um direito do cidadão. É um direito de quem trabalha. Você não pode querer um deputado de roupa rasgada, passando necessidade. Ele é um representante do Brasil. Então ele precisa ganhar direito para viver bem. Agora, o que ele não pode ter direito é a privilégios. É ele passear para baixo e para cima toda semana por conta do nosso bolso. Com jatinho, muitas vezes. Com jatinho, né? Ou ele ter que comprar paletós por nossa conta. Ou ele ter que correios de graça, botando milhares e milhares de correspondentes por nossa conta. Ou ele ter não sei quantos assessores por nossa conta. Eu li há poucos dias, a Câmara de Deputados de Roraima tem 24 deputados. Os 24 deputados têm 2.700 funcionários. Cada um 111. Isso do seu bolso, do bolso de Moretti, do meu bolso, do bolso de todo trabalhador brasileiro. Isso aí é que nós temos que combater. Ninguém é contra o cara ganhar bem. Agora, mamata desse tipo,
A gente sabia que nós estamos pagando impostos, mais impostos, mais impostos, para sustentar, só em Roraima, 2.700 parasitas, não tem cabimento. Com certeza não. Hoje, como o senhor bem disse aqui, sabemos que Poções tem um grande potencial energético, logístico e mão de obra farta. E barata. E barata. Qual o seu projeto para atrair indústrias e fábricas para o nosso município? Eu estive na prefeitura e nós conseguimos trazer para aqui 2 empresas, já estão aí funcionando, geraram alguns empregos, mas de fato nós pegamos um momento muito difícil. Poções realmente hoje é uma cidade privilegiadíssima. Temos agora, mais do que antes, energia sobrando, temos água, temos um clima muito favorável, uma BR para o norte e sul do Brasil, uma outra levando para o Porto de Ilhéus, ou seja, temos tudo para nos tornarmos um polo industrial. Mas é preciso lembrar que esse problema de indústria não é um problema só de Poções e da Bahia, é um problema que o Brasil vem experimentando nos últimos anos. Estão fechando indústrias. Nós estamos sofrendo aquilo que os economistas chamam de processo de desindustrialização. Hoje você não compra uma lâmpada fabricada no Brasil, não compra uma pilha de rádio fabricada no Brasil. Nós estamos comprando tecido vindo de fora, nós estamos comprando sapatos vindo de fora, nós estamos comprando pneu vindo de fora, no Brasil é um produtor de borracha e fabrica pneus. Ou seja, e isso eu estou citando pequenos exemplos, nós estamos fechando o nosso parque industrial e eles levando tudo para a China, Tailândia, Vietnã, Camboja, ou seja, outros países estão absorvendo as nossas indústrias. E o Brasil gerando aí 13, 14 milhões de desempregados, consequentemente 50, 60 milhões de brasileiros vivendo sem ter a certeza de um salário. Então, não é fácil trazer indústria para Poções. Estou dizendo isso não como um desestímulo, mas para mostrar a verdade. A Poções tem uma lei que permite dar apoio às indústrias que queiram se instalar em nossa cidade. Como eu disse, pegamos o governo num período em que o Brasil estava em plena crise, ainda está em crise. Mas o senhor acredita nessa parceria não é fácil. Mercosul e União Europeia agora com até 100% de isenção de impostos em alguns produtos? Olha, veja bem, isso pode ser muito vantajoso e pode ser muito perigoso. Porque na medida em que o país abre as portas para o produto estrangeiro, isso significa que você coloca um concorrente poderoso para competir com um industrial brasileiro muito mais fraco. Essa competição é muito boa para os poderosos, para os países ricos, poderosos, ou como é o caso da China, que vem hoje dominando o mundo. Mas será que isso é bom para o país mais pobre? Será que vale a pena? É isso que nós temos que discutir. Vale a pena abrir o mercado nacional, permitindo a entrada de produtos importados do mundo inteiro a um preço baixíssimo, a custo de fechar a indústria nacional? É algo muito complexo, entendeu? Então, acho sim que o Brasil não pode se fechar, se isolar do mundo. Mas veja o que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, está fazendo. Os economistas acreditam que com essa redução de até 100% nos impostos, que é possível que o país ele tenha mais facilidade de escoar, porque ele vai vender mais barato o seu produto, né? E se nascer ele vai produzir mais, vai poder gerar mais emprego, enfim. De alguns produtos, sim, mas quanto a outros, não. Quanto a outros, nós vamos ter o inverso. Vamos ser invadidos por produtos baratos de outros países, quebrando a indústria nacional. Veja o que é que os Estados Unidos fez. Por que é que o Trump ganhou as eleições? Fundamentalmente, a maior votação dele foram exatamente naquelas cidades industriais onde tinha uma enormidade de indústrias fechadas que não conseguiram competir com os produtos chineses. Foi onde ele foi mais votado e ele tem feito o quê? Aumentado os impostos dos produtos importados da China. E com isso ele está conseguindo um crescimento econômico de 3,5% ao ano. E
3,5%. Mas agora ele declarou lá no G20 que ele não vai mais Ele vai, aumentar os impostos da China. ele vai sempre defender os interesses dos Estados Unidos. E ele não está errado, ele está certo. O Brasil precisa ter uma política de defesa dos interesses do Brasil acima de tudo. Mas o senhor acredita que é possível trazer fábrica? Acredito sim, acredito. Nós, É água veja mole bem, e pedra dura. E eu digo mais o seguinte, eu sou daqueles que acreditam assim, tudo passa. Essa crise que o Brasil está vivendo hoje vai passar. Não tenha dúvida, nós vamos vencer a crise. A crise não é permanente, o país tem potencialidade para desenvolver muito mais. Ajustando a economia, nós vamos crescer, porque nós temos potencial para crescer. Então, eu acredito que o Brasil vai se desenvolver, independente de quem seja o presidente. Sabe? É lógico que se o presidente, com sua equipe, tomar medidas corretas, esse progresso chega mais cedo. Se tomar medidas erradas, nós vamos pagar o pato por algum tempo. Mas uma hora nós vamos acertar e o país vai se desenvolver. Com certeza. Quais pontos o senhor acredita que possam ser melhorados em uma nova gestão sua? Olha, eu na eleição passada, quando eu fui eleito, eu dizia ao pessoal que eu tinha experiência com administração, porque eu fui administrador de um núcleo jurídico do Banco do Brasil, atendendo em torno de 60 agências. Só que quando eu pego a prefeitura, a administração da prefeitura é muito diferente, muito mais complexa, muito mais complicada. É lógico que a gente acertou em muitas coisas, até porque tivemos muita gente boa que nos ajudou no governo. Mas erramos um bocado também, viu, Salomão? Nós erramos um bocado. Não erro de má fé, não erro de má intenção, mas às vezes a gente dava ênfase a um setor, a uma coisa, e depois você dizia, rapaz, não deu o resultado que eu queria. Nós investimos em algumas áreas, muito, e que não trouxe o resultado que a gente queria. Podia ter investido menos e investido mais em outro setor. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro. O Natal de Poções. Quando nós investimos um pouquinho de dinheiro no Natal de Poções, foi um sucesso espetacular. Se a gente voltar à prefeitura, podem ter certeza, nós vamos investir muito mais no Natal. E vamos trazer muito mais recursos, muito mais dinheiro para Poções no Natal, porque nós vimos que o Natal é o ápice do turismo em Poções. Porque até o São João, quem vem, às vezes passa uma semana. Mas no Natal, vem para Poções milhares e milhares de pessoas para passar um mês inteiro aqui no município, comprando no comércio, se alimentando aqui, passeando pela cidade. Ou seja, nós precisamos investir mais no Natal e investir menos em algumas outras atividades. Fizemos, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso até perder voto com isso, mas nós fizemos um campeonato ruralzão, onde nós gastamos muito dinheiro. E o resultado, nem político, nem econômico. Então não precisava investir tanto. Poderíamos ter investido menos e ter investido mais no Natal e Poções ganharia muito mais. Então nós erramos algumas coisas, mas na próxima nós já entraríamos com muito mais experiência, já sabendo onde errou, onde erramos, e nós vamos realmente fazer um governo muito melhor do que o governo passado. O senhor também incentivou um programa cultural aqui chamado Maratona Musical, que iniciou na sua gestão e que envolve os jovens, teve assim uma visibilidade muito grande, uma participação, atrai a juventude que gosta da música, traz uma plateia muito grande. Também foi um acerto na sua gestão? Lógico, a maratona musical, nós tivemos, mesmo depois de ter saído do governo, a gente tem participado dela, é um momento assim, realmente um auge na cultura de Poções. Nós vimos ali cantores excelentes de Poções, principalmente do meio evangélico. Foi interessante, não sei se vocês observaram na última maratona, dos 15 últimos, os 15 melhores colocados, 12 eram cantores evangélicos. Eu não sabia que tinha tanto cantor evangélico bom em Poções. Poções, aqui nós temos cantores evangélicos que não fazem vergonha em lugar nenhum, de ótima qualidade, cantando músicas lindas, com voz muito bonita, voz afiada, né? Afiada e afinada. E afinada. Né? E uma boa parte desses cantores evangélicos, meu caro Dr. Otto, nem participou. Eu tenho um conhecimento também de alguns bons artistas, cantores, que só querem cantar para Cristo mesmo e que não compareceram, não participaram dessas maratonas. E eu acredito que seria ainda melhor se tivéssemos uma participação maior
desses nossos cantores. Aqui presente está o James, que é nosso companheiro, e ele participou da maratona musical. E o que eu estou falando aqui, acho que ele pode testemunhar disso, né? Foi realmente assim, foi Um projeto fantástico. Um projeto O senhor fantástico. acredita na música, na arte, na pintura, música, outras vertentes, como um meio de atrair a juventude, de afastar das drogas, de afastar dos caminhos ruins? Ah, perfeitamente. Eu acho que tudo isso pode contribuir para fazer um crescimento moral e espiritual, não só dos jovens, como também das pessoas adultas, né? A Porções precisa investir, nós temos aqui muito na área cultural, nós temos muita gente com dons, e bom seria se a gente tivesse aqui professores de música, gente que ajudasse esse pessoal a se capacitar, a tornar-se ainda mais técnico, ainda mais profissional. O senhor acredita que é possível resolver os problemas dos canais do Rio Divino Espírito Santo e o São José, canalizando toda a rede de esgoto da cidade? Olha, possível, tecnicamente sim, porque esse problema do Rio São José e do Riacho do Espírito Santo são problemas provocados fundamentalmente pela falta de rede de esgoto. O lado de cá, o lado direito do Rio São José, já está quase todo com rede de esgoto. Do rio para o lado de Morrinhos. Para o lado de Morrinhos, quase todo já tem rede de esgoto. Mas do outro lado da cidade falta muita coisa ainda. Rede de esgoto não é tão caro como se fala. Eu mesmo pensava que era muito caro, mas fomos ver que não era. Uma rede de esgoto, quando ela é construída numa rua onde tem pedra, lajedo, coisa difícil, realmente ela é muito trabalhoso de fazer. Mas quando se pega uma área de terra mais macia, sem pedra, anda numa rapidez espetacular. O exemplo está ali, aquelas 50 casas que nós construímos no bairro do Açude. Em 2 dias, 3, nós fizemos toda a rede de esgoto ali, porque a terra ali facilita. Então, e o município de Poções não tem grandes áreas aí onde é fácil fazer a rede de esgoto. O que é preciso realmente é que haja recurso. Os municípios do Brasil, todos eles, vêm sofrendo gravemente porque o governo federal vem transferindo responsabilidades para os municípios sem transferir a receita. Então, é por isso que muito se fala um novo pacto federativo, uma mudança na distribuição dos impostos, de maneira tal que venha mais recursos para os municípios e que com isso se promova o maior bem-estar da população. Doutor Otto, nós temos um grande, sério problema dentro de Poções hoje, na atual gestão, que é a limpeza dos canais. Esse é um problema que é recorde de reclamação nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. A gente tem batido em cima disso aí, junto à gestão, para poder resolver esse problema. E a gente gostaria de saber como funcionava a limpeza dos canais na sua gestão. E é difícil manter esses canais limpos? Veja bem, no nosso governo a gente ainda tinha uma desvantagem. É que nós não tínhamos ainda máquina pequena, aquele Bobcat, nós não tínhamos para fazer esse serviço. Tinha que ser feito na mão mesmo, era à mão. Então a gente encontrava uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim, através de uma limpeza persistente, a gente conseguia diminuir. Acabar não se acaba, porque a muriçoca ela não está apenas no leito do rio, ela está também nas lagoas, nos tanques, nos depósitos caseiros, né, nas fazendas, e ela vem aqui para a cidade. Mas fazendo a limpeza do rio, com uma limpeza constante, a gente consegue reduzir, como nós reduzimos muito, o problema da muriçoca. Eu, na época, tentei junto à SUCAM pulverizar, mas fui impedido de fazer, porque eles alegaram que a pulverização exige, não pode ser feita, somente em caso de epidemia de dengue ou de chikungunya, uma epidemia dessas, porque, segundo eles, o mosquito termina adquirindo resistência ao veneno. Então, eles não permitem a pulverização. Então, o que nós temos que fazer realmente é limpeza. E esse problema maior vai acabar à medida que nós conseguimos resolver o problema da falta de rede de esgoto na cidade. O saneamento, a canalização, pelo menos magiando os canais, né? Hoje está mais fácil da prefeitura manter o canal limpo, porque ela tem uma máquina apropriada para fazer isso. Não sei porque não está conseguindo fazer.
Doutor Otto, a gente só vem agradecer. Tínhamos mais uma pergunta que era a respeito das muriçocas. O senhor já Respondeu. falou a respeito. Nós queríamos agradecê-lo por nos receber, por nos conceder essa entrevista. Existe uma incerteza muito grande, existia até a confecção desse material, dessa matéria, uma incerteza muito grande do senhor como pré-candidato, inclusive nos debates dos grupos de WhatsApp aí, o pessoal afirma que o senhor não é candidato. Não poderia ser O candidato. senhor não pode ser, está impedido por esse, por aquele motivo, por questão de processo. Como o senhor bem colocou, os processos têm a ver com questão do índice pessoal, não tem nada a ver com desvio de recursos públicos. O senhor afirma que é, sim, pré-candidato a prefeito, e a gente deixa o espaço aberto para que o senhor possa se despedir, fazer mais alguma colocação, caso caiba, acrescentar algo mais, e quem sabe até angariar aí o apoio popular nessa batalha, nessa campanha aí de pré-candidatura. Quero aqui ressaltar que, apesar de estar hoje com o cabelo quase tão branco quanto o de Moretti, né? Mas ainda Deus tem me dado força e energia para continuar trabalhando. Eu tenho trabalhado muito e tem me feito cada vez uma pessoa que tem uma maior compreensão dos problemas da nossa cidade e do nosso povo. É lógico que eu erro, às vezes eu erro, sou humano, tenho falhas, mas eu tenho procurado me corrigir naquilo em que eu tenha errado algumas vezes. Nunca diz respeito à próxima campanha, o pessoal me pergunta muito assim, quem será o seu vice? Eu tenho que dizer o seguinte, quem vai dizer quem é meu vice é o povo. A minha ideia, o meu projeto é ser candidato a prefeito e que o vice seja escolhido através de uma pesquisa perante a opinião pública. Qualquer um dos que hoje tem o nome lançado aí como candidato a prefeito e que queira estar do nosso lado e que queira engrossar essa corrente da verdadeira oposição ao governo que aí está, nós queremos nos unir a eles, queremos estar juntos e contamos com essa união das oposições para que nós possamos fazer, não a nossa vitória, mas a vitória de Poções sobre esse governo do atraso que aí está. Até porque, doutor, de acordo com o que o senhor já colocou aqui, né, na primeira parte desse material, o senhor não pode ser apenas o candidato, mas poderá inclusive ajudar um outro que esteja em uma situação melhor, numa pesquisa de opinião pública com relação às próximas eleições. Se o senhor encontrar, se o povo de Poções encontrar em outro uma situação melhor e aparecer melhor na pesquisa do que a sua, o senhor disse que estaria também levando seu apoio a esse candidato. Perfeitamente, Moretti, perfeitamente, porque eu vejo assim, um candidato que ele quer só para ele está querendo por vaidade. Ele não está querendo pelo bem da cidade. Verdade. E eu acho que nós temos que colocar Poções em primeiro lugar. O que é melhor para Poções? Eu posso ter sido o melhor naquele momento, amanhã pode ser outra pessoa. E se for eu de novo, quero que Deus me dê vida e saúde para enfrentar outra vez a batalha e assumir outra vez a prefeitura de Poções. E dizendo ao povo que hoje eu estou com muito mais experiência do que antes, muito mais preparado do que antes, sabendo muito mais onde buscar os recursos, buscar os meios para que a cidade progrida ainda mais. Eu espero que o Brasil saia da crise que está vivendo e assim isso vai repercutir positivamente no nosso governo. Para terminar aqui, Salomão, eu quero aqui pessoalmente lhe pedir desculpas por aquele evento que houve, que foi fruto de um momento de nervosismo, de provocação, de transtorno da administração, porque chegar na prefeitura às 7 horas da manhã, já encontrar problema, passar o dia inteiro tendo problema e aparecer mais gente lá dentro da prefeitura narrando uma coisa diferente daquilo que aconteceu, mas que conseguiu me fazer explodir. Eu tenho que lhe pedir desculpas, não é meu propósito, não é meu estilo, eu estava ofendendo ninguém, agredindo ninguém. E eu acho o seguinte, eu tenho o direito de errar, eu não tenho o direito de continuar errando. E é por isso que eu lhe peço aqui minhas desculpas. Eu já fiz esse pedido de desculpas através de uma entrevista, em uma outra oportunidade, mas pessoalmente, como você também eu quero fazer, e dizer que eu acho que o amor nosso a Poções deve estar acima de qualquer diferença, de qualquer dificuldade, de qualquer atrito. Poções acima de tudo. Eu não quero imitar o Bolsonaro mesmo, Deus acima de todos, mas e Poções acima de tudo aqui, porque nós queremos isso sim, é que a nossa cidade se torne a cada dia um lugar melhor para se viver.
um lugar de mais paz, de mais progresso, onde ninguém precise pedir o pão, mas que todos possam dizer assim: eu trabalho, eu ganho, eu tenho uma maneira honrada, decente de manter a minha e a minha família. E que Deus a todos nós abençoe. Eu que lhe agradeço, Toto. E águas passadas não roda moinho. A gente tem que partir para frente e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus a direção e, sem dúvida nenhuma, trilhar aí no caminho do amor, da justiça e da paz e procurar o melhor proporções. Lhe agradeço mais uma vez, o senhor, sua esposa, Dona Nilda, a toda a equipe, o James, o Jailton, né? Henrique. E a casa está aqui às horas. Na hora que precisar, quiser ouvir a gente, nós estamos aqui pronto. Com certeza, até lá nós vamos voltar. Se inscreva no nosso canal, participe e compartilhe o nosso vídeo. Obrigado. Forte abraço para todo o povo de Poções.